Olá, tudo bem? Então, pessoal, eu estou aqui, passando por mais uma palavra do Senhor, que essa palavra venha vir de encontro ao seu coração. E renúncias promove a bondade do Senhor. Em 1 Crônicas 16:34 diz: "Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre." Durante anos na vida de Davi, nada parecia bom, sabe? Sua família o subestimava muito, porque ele era o menor da casa, né? Os gigantes o desprezavam, e o seu sogro passou anos tentando matá-lo, né? Mas o tempo todo Davi se pegava ao Senhor. O tempo todo Davi se apegava à promessa que o Senhor tinha feito para ele. E durante aquela promessa, né, o rei Davi estabeleceu e o fez sobre rei de Israel. Então, Davi nunca desistiu. Davi permaneceu fiel ao Senhor em todo o tempo, sempre dando graças, né? E suportou. E sabia que mesmo quando as circunstâncias não eram favoráveis a ele, ele sobreviveu. Ele, naquela estação, ele se firmou no que o Senhor tinha para ele, no propósito que Deus tinha para o coração dele, né? E às vezes a gente precisa renunciar a coisas, algo. Apesar da dor que Davi suportou, ele sabia mesmo quando as circunstâncias não estavam favoráveis, ele servia ao Senhor, porque o Senhor é bom, independente das circunstâncias. E a renúncia, ela requer algo de nós. Muitas vezes eu não entendia o porquê Deus pedia para me renunciar a algo. Eu não compreendia, mas hoje em dia eu vejo que é porque Ele tem um cuidado, um zelo por nós. Ele é um Deus que cuida de cada detalhe, e às vezes a gente não percebe que a gente está se inclinando para um lado que Deus não quer de nós. Ele quer que nós venhamos ter mais intimidade com Ele, Ele quer que a gente venha, que a gente venha cuidar da nossa mente, do nosso coração, mas que Ele possa fazer morada, né, completamente. Então, muitas vezes eu fiz várias renúncias pro Senhor, mesmo me doendo, às vezes é uma renúncia que você fala assim, será que isso é mesmo que o Senhor tem me pedido? Mas às vezes é assim, porque é algo que pode estar ocupando o lugar de Deus, ou ocupando um pouco do seu coração. E Deus vai lá e te pega, e te pede, entrega isso que tá te afastando de mim, entrega isso para que eu venha ter mais intimidade com você, que eu possa falar com você. E aí eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, já aconteceu várias, que vocês podem até pensar assim, mas isso aí é bobeira, é besteira. Mas, gente, não é. Eu gosto muito de dorama, né? Eu gosto muito de realities, eu gosto. E são coisas fúteis, sabe? Mas às vezes a gente fica tão focado nessas coisas do mundo que Deus pede e requer algo de nós. E teve uma vez que eu tava assistindo um reality, né, que não é nem do Brasil, que eu gosto, mas não era nada de demais, era um reality sobre família e tal, e eu tava assistindo e tal, aí acaba uma temporada, você quer ver outra, e vai aquela sequência, né, e aí quando tava terminando, né, aquela sequência do reality, Deus falou assim pra mim, parou. Eu senti a voz de Deus falando comigo, parou. Não assiste mais. Aí eu, gente, será que eu tô ficando louca? Será? Senhor, é o Senhor que tá falando comigo? Confirma, por favor, porque eu não sei. Porque pra mim era uma coisa inocente, era uma coisa que eu tava assistindo pra distrair minha cabeça, sabe? Eu queria distrair um pouco, relaxar minha cabeça, assistir algo. E Deus falou pra mim, você não vai assistir mais. Então eu falei, ok, Senhor,
eu não vou assistir, eu vou fazer o que o Senhor tá me pedindo. E aí eu renunciei, eu não assisti mais e comecei a ouvir mais pregação e comecei a buscar mais do Senhor. Aquele tempo que eu estava tendo para descansar, que eu estava achando que eu estava descansando, eu tirei para ler mais a palavra e me aprimorar mais na palavra do Senhor. E aí eu me senti assim, um refrigério, eu senti que Deus estava falando comigo e foi algo assim que Deus pediu para me entregar. Não só isso, mas várias outras coisas. Depois eu vou contar o meu testemunho, né, sobre o que Deus pediu para me renunciar. Então, gente, Deus não faz isso porque Ele é um Deus mau, porque Ele tá te punindo, ou porque Ele quer que você entregue algo a Ele que seja uma coisa ruim. Não. Às vezes são coisas, detalhes que Deus vai te pedir, que às vezes seu coração pode estar um pouco ali. E Ele não quer isso. Ele quer sentir, Ele quer nos testar e quer ver, assim, vamos ver agora se eles estão totalmente dispostos a fazer algo por mim. E aí eu pensei, realmente, Senhor, eu posso estar colocando meus olhos muito nisso, então pode tirar. E aí eu parei de assistir. A mesma coisa aconteceu agora há pouco também. Eu estava assistindo uma outra coisa, né? E Deus falou assim pra mim, você não vai assistir mais. Aí eu falei, ok, Senhor. Aí eu falei, não, então durante esse tempo que eu não tô assistindo isso, eu vou assistir outra coisa. E aí o Senhor falou comigo, não, você não vai. Você vai ler a palavra. Eu falei, ok, Jesus, amém. Eu vou continuar lendo a palavra. Então, é nesses detalhes, pode ser algo que você assiste, ou pode ser algo que você tenha guardado na sua casa, guardado como um amuleto e você nem percebe. E aí Deus vai te pedir aquilo. Ou algo até mais assim, não sei, algo bem mais que seu coração esteja bem mais preso, sabe? Porque para Deus trabalhar, Ele vai requerer algo de você. E Ele quer que a gente esteja sensível à voz dEle. Ele quer que a gente faça renúncias. Durante a minha caminhada eu fiz várias renúncias, até hoje eu faço. Em relação à dança, gente, eu amo a dança, sabe? Eu amo dançar. E aí, eu vou contar um breve testemunho, né? E aí, eu falava assim, eu amo dançar. Então, eu gosto de fazer exercício físico, porém eu não gosto de fazer musculação, mas eu gosto de aeróbico. Eu vou fazer uma dança. E aí tá, eu fui a primeira vez fazer a dança, eu fui a segunda vez fazer a dança. Quando chegou na terceira vez que eu fui fazer a dança, Deus falou comigo assim, parou. Eu não te chamei pra isso. Que testemunho que você tá dando? Você pode glorificar meu nome de outras formas. Aqui você não está glorificando meu nome. Gente, para muitas pessoas, pode ser algo que pode ser uma bobeira, mas foi o que Deus pediu para mim. E eu entendi aquilo e eu falei, ok, Senhor, eu não vou fazer mais isso. E ali eu fui, me retirei e eu não fui mais. Então, Deus vai requerer algo de você que você tem que estar sensível para entender aquilo que o Senhor vai pedir para você renunciar. E você, quando renunciar, você renuncia de coração, porque você vai sentir a bondade de Deus sobre a sua vida. Você vai sentir a paz, você vai sentir o que Deus fará por você. Porque Ele tá te pedindo algo, Ele tá te pedindo que você se entregue totalmente à voz dEle. Então, se há alguma coisa que você acha que não tem nada a ver e você às vezes fica incomodado, preste atenção e ouça a voz do Senhor, porque Ele pode estar te direcionando a fazer algo, a renunciar a algo, e você precisa se posicionar, porque não é para só receber as coisas boas do Senhor, não é isso, sabe?
mas é para você estar sensível à voz dele, é para você ter mais intimidade com ele, para você entender o Deus que você serve. Então, se ele requer algo de você, faça. Então, isso são algumas coisinhas assim que fizeram uma diferença na minha vida e eu tô passando para vocês. Eu deixo essa palavra para você, espero que você curta, que você compartilhe, que você comente e faça chegar a mais pessoas essa palavra, né? Que às vezes acha que renúncia ou algo que Deus pede, um detalhe, acha que é muita coisa. Gente, não é. Vocês vão ver que Deus vai fazer infinitamente mais. Um beijo e curta, compartilhe, comente e até a próxima. Deus abençoe vocês.